Já tinha tentado entrar assim, em bandas anteriores e a audições, na altura em que a gente metia aqueles pregões na Blitz e procura-se vocalista, e lá ia eu a fazer audições com outras bandas e depois havia muitos deles em que não queriam mulheres nas bandas. Eu falo isto de bandas de amigos meus. Ai não queremos mulher nas bandas, não sei o quê. Eu assim, então está bem, está aí passado 2 ou 3 vezes que isto me aconteceu. Eu assim, não querem mulheres nas bandas, eu vou fazer uma banda então só de mulheres. E juntei as minhas amigas da escola, que era a Tânia e a Ana, e começámos à procura de baterista. Isto foi em 94 foi o início. Queríamos fazer uma coisa totalmente diferente, que fosse mais ao encontro das nossas influências, coisas que na altura, pelo menos no nosso círculo de amigos, ninguém ouvia, influenciadas pelas Babes in Toyland, pelas L7, o movimento Riot Grrrl, Bikini Kill, aquela onda muito feminista. Fazíamos questão mesmo de sobrepor ter essa ideia e esse ideal. Comprámos umas guitarras acústicas, que era a única coisa que conseguíamos comprar na altura, não tínhamos dinheiro. A primeira vez que fomos para um estúdio, nós as três, nós não sabíamos bem o que é que cada uma de nós iria fazer, porque ainda não estava decidido quem é que ia ser baixista ou guitarrista. E então chegámos lá, a primeira que agarrou nos instrumentos ficou assim. A Tânia agarrou no baixo, ficou baixista. Eu agarrei na guitarra, a outra rapariga também agarrou na guitarra e ficámos decididas assim. Não pensámos muito, mas pareceu-nos naturalmente e assim ficou. 2 guitarras, uma voz e um baixo. E durante muito tempo eram só 3 elementos porque não tínhamos uma baterista. Só para aí em 95 é que conseguimos arranjar a Joana, que entrou para a banda nessa altura, mas até lá experimentámos 8 bateristas femininas. Eu acho que nós devemos ter tocado com a maior parte das bateristas aqui da zona de Lisboa. Quando a Joana entrou para a banda, já a outra guitarrista depois tinha saído, a Ana já tinha saído, por isso éramos 3 pessoas na mesma e estávamos à procura de outra guitarrista. A Joana disse que tinha uma amiga dela, que foi a Sílvia, que depois foi a guitarrista da banda, e isto foi para aí em 96. Só em 96 é que nós depois nos começámos a organizar e a tocar e a fazer concertos com mais regularidade e a gravar a primeira maquete. E eu acho que devíamos ter lá apanhado assim a programa de algures no dicionário, a ver títulos e palavras assim giras para nomes de músicas e eu acho que foi daí que a gente retirou o Everground, que era sempre de pés bem assentes na terra e cabeça no ar. Nós achámos aquilo o máximo porque nós também éramos uma banda de do it yourself e também fazíamos tudo por nós e tudo à mão. E a Elsa é que depois teve aquela ideia de fazer o vinil até com o tecido e nós é que recortámos aquilo tudo em casa e foi feito mesmo porque cada um deles foi recortado pela própria banda e as pessoas que compravam o vinil sabiam que aquilo era mesmo uma peça feita pela própria banda para o público, não é? Para eles, acho que era uma coisa especial. Nós temos muito boas recordações, inclusive o Cais do Rock lá em cima foi muito bom para nós porque tocámos, era para muita gente, acho que nós nunca tínhamos tocado para tanta gente. E lembro-me também do BAM Festival em Barcelona, em que para nós foi assim, uma experiência super boa. Foi a primeira vez que eu pude sair de Portugal para ir tocar num festival grande, ainda por cima, para tanta gente. E foi muito giro, mas foi muito conturbante também porque as nossas mães não nos queriam deixar ir. E depois lembro-me, claro, dos festivais todos organizados pela Beekeeper, aqueles festivais do Ritz Club, que era um ambiente espetacular, porque aquilo estava sempre cheio de gente, estava cheio de bandas, havia muitas bandas nessa altura. É mesmo com um sorriso que eu me lembro desse tempo. Num dos concertos de Great Lesbian Show,
Conhecemos também o Adolfo dos Mão Morta. Dei-lhe uma maquete ao Adolfo para ele ouvir. Ele gostou imenso, passou para o manager dele e do manager dele depois passou para a editora deles. E ele ajudou-nos imenso com essa divulgação e nós já íamos depois gravar um álbum com a editora deles e já tínhamos o manager, já tínhamos isto tudo, ou seja, mesmo quando nós conseguimos ou íamos conseguir fazer alguma coisa assim em grande, o resto da banda acho que ficou um bocadinho assustada com tanta coisa e tanta atenção que nós já estávamos a ter, que eu acho que elas assustaram-se um bocado. Elas achavam que nós ainda tínhamos de trabalhar mais e tínhamos de ficar mais no estúdio a ensaiar e eu não, eu queria já fazer coisas. Eu por mim eu fazia já turnés e gravava álbuns e eu estava preparada para isso. Eu acho que elas, o resto da banda não estava e pronto, é compreensível que achassem que não, elas também eram mais novas do que eu. E então decidimos unanimamente acabar com a banda em finais de 97. Sim.